Em ação direta de inconstitucionalidade, o governo do Rio de Janeiro questionou a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Justiça Federal fixa limite máximo para reajuste de planos de saúde individuais para 2018 e 2019. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o efeito suspensivo ao recurso especial apresentado contra a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. A violência contra a mulher ainda é muito invisível. As causas de preconceito contra a mulher, todo mundo prefere não ver. Olá, boa tarde. Boa tarde. Terminou agora há pouco a sessão plenária extraordinária realizada no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora algumas ações julgadas pelos ministros nesta quarta-feira. Em ação direta de inconstitucionalidade, o governo do Rio de Janeiro questionou a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico. A medida, para estimular projetos industriais do Estado, previu o repasse de 10% por ano do Fundo de Participação dos Estados. O fundo foi criado pelo Constituinte Estadual sem a participação da chefia do Poder Executivo e, ao assim proceder, violou de maneira clara e evidente o princípio da independência harmônica entre os poderes, e são essas as razões pelas quais o governador do Estado pede pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo. Os ministros, por maioria, consideraram o pedido procedente. O plenário também analisou as ações diretas de inconstitucionalidade que contestaram o decreto do Estado da Bahia que regulamenta o direito de greve. Os autores, o Partido dos Trabalhadores e o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Educação, alegaram que a norma fere a competência da União de regular o tema. A ministra Carmen Lúcia, relatora das ações, entendeu que o decreto apenas estabelece providências a serem tomadas em caso de paralisação de servidores estaduais para que serviços essenciais não sejam comprometidos. Eu estou afastando ao argumento de que, na verdade, está tratando fundamentalmente das consequências administrativas e da atuação da administração em termos de tratamento a ser dado quanto aos serviços que não podem ficar parados, então, contratação de servidores temporários, e quanto aos servidores, nada que destoe do que nós já permitimos, inclusive, em mandado de injunção. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio apresentaram divergências ao voto. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes acompanharam a relatora. O julgamento, no entanto, foi suspenso por não haver posicionamento com o mínimo de 6 votos, já que os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não estavam presentes. E quem está aqui para comentar a sessão de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal é a nossa consultora jurídica da TV, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Boa tarde de novo, né, Gisele? A gente se encontrou agora há pouco. Sim, agora há pouco estávamos lá. Bom, Gisele, conta pra gente quais foram os destaques da sessão agora de manhã. Julgamento em lista, né, Cadu e Gisele? Também tivemos julgamento em lista. Nós tínhamos uma pauta inicialmente prevista com 7 processos para serem julgados, alguns, inclusive, com previsão de julgamento conjunto. Foi chamado o segundo item da pauta, que tratou exatamente dessa situação relacionada à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que nós acabamos de ver na reportagem da Evne. Em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, o Estado do Rio de Janeiro ele criou um fundo de desenvolvimento econômico para estimular e fomentar a produção de indústrias na região. E aí ele destinou, ficou previsto na Constituição Federal, que 10% do fundo que é destinado na Constituição Federal para os estados, o Fundo de Participação dos Estados, seria então direcionado para esse Fundo de Desenvolvimento Econômico criado por essa legislação, para poder fomentar o fundo. E aí nós tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador do Estado, em que ele questionou exatamente a constitucionalidade dessa inovação legislativa.
A decisão foi por unanimidade, os ministros entenderam que feriu exatamente o artigo da Constituição Federal que trata da proibição de vinculação de receitas, porque a receita do Fundo de Participação dos Estados ela é uma receita vinculada, ou seja, ela tem uma destinação específica e o Estado não poderia dar uma destinação diversa. Pois é, Gisele, às vezes constituições estaduais têm dispositivos que são inconstitucionais. E tivemos aqui também o início do julgamento de dispositivo da Constituição do Estado da Bahia. Em relação ao Estado da Bahia, Cadu, o que nós tivemos a legislação tratou sobre a regulamentação de providências da administração pública quando o servidor entra em greve. Então, foram duas ações que iniciaram o julgamento, duas ações conjuntas, tratando exatamente desses dispositivos que regulamentavam o que a administração pode fazer quando se está diante da greve. É possível contratar servidor temporariamente? Então, ela trouxe algumas previsões. A ministra Carmen Lúcia, todas essas duas ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ela proferiu voto no sentido de entender que essas regras são constitucionais, melhor dizendo. Houve uma divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, ele se entendeu que seriam inconstitucionais, mas a ministra Carmen Lúcia entendeu que são regras constitucionais, porque o Estado não estaria exorbitando a sua competência legislativa para tratar de normas sobre direito do trabalho, porque aí a competência, nesse caso, seria da União. Então, o Estado não exorbitou a competência legislativa da União, ele estava atuando dentro da sua competência legislativa, no sentido de regular ações relacionadas à administração. Quais são as providências, o que a administração pública deve fazer para evitar que aquele serviço essencial ele possa ser interrompido, já que é um serviço que precisa ser prestado de maneira contínua. Gisele, a gente se despede de você aqui no jornal, porque a Gisele volta logo mais direto do plenário. Agora à tarde nós temos sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Então, um bom trabalho para você, Gisele. Obrigada. Que estará acompanhada do William Galvão. Obrigada pelas informações, pelas explicações sempre aqui, né, Cadu? Com certeza, Rafaela. Nós temos agora essa dinâmica diferenciada nas quartas-feiras. Pela manhã a Gisele estarei junto com ela durante todo este mês na quarta-feira pela manhã, e à tarde o William Galvão estará hoje com a Gisele acompanhando a sessão plenária de agora à tarde. Exatamente por isso nós vamos ver agora qual é a pauta de julgamentos prevista para a sessão de hoje à tarde. Matéria penal é o primeiro tema da pauta original da tarde desta quarta-feira. São duas arguições de descumprimento de preceito fundamental que questionam a constitucionalidade da prática de condução coercitiva para interrogatório, além de outros atos na fase investigativa do processo. Direito eleitoral e matéria política é o segundo tema da tarde, com duas ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira questiona a constitucionalidade de norma que alterou a lei dos partidos políticos. E a segunda, a lei eleitoral que, de acordo com a autora da ação, estaria impedindo emissoras de veicular programas que venham a degradar ou ridicularizar candidatos nos 3 meses que antecedem as eleições. Com isso, estariam impedindo manifestações de humor nas rádios e nas TVs. Em setembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar nesta ação. Ordem Social fecha a pauta do dia com uma ação civil originária em que se pede a indenização por terras que teriam sido abrangidas pelos limites de reserva indígena no estado do Mato Grosso. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta terça-feira, receber a denúncia contra o senador José Agripino Maia. Ele é acusado de praticar crimes de corrupção. O senador Agripino Maia vai responder pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. O caso envolve suposto recebimento de propina para execução de contrato para inspeção veicular ambiental em Natal, no Rio Grande do Norte. O ministro Celso de Mello foi o último a votar e desempatou o julgamento. Ele seguiu o entendimento dos ministros Ricardo Lewandowski, relator, e Edson Fachin, de que há indícios para receber a denúncia. Já a ex-governadora Rosalba Ciarnini, também acusada no inquérito, não terá de responder à ação penal. Na presente fase processual, elementos indiciários mínimos impregnados de relevo que autorizam, embora somente para efeito de instauração do concernente processo judicial, a formulação por este Supremo Tribunal Federal de um juízo positivo de admissibilidade da acusação penal. Convence-me,
com a vênia dos votos divergentes, da viabilidade da denúncia à ordem em análise. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento do inquérito, que apura se houve irregularidade no uso de algemas durante a transferência para Curitiba do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em janeiro deste ano. O ministro Gilmar Mendes votou na sessão desta terça-feira e, para ele, o uso das algemas em Cabral configurou abuso dos agentes. Por isso, eu estou propondo que se determine a submissão deste inquérito à Procuradoria-Geral da República, bem como ao Ministério de Segurança Pública, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal para as providências devidas. E por unanimidade, os ministros absolveram o deputado federal Vladimir Costa e o irmão dele, Valdecir Antônio da Costa. Ambos foram acusados de desviar recursos da Câmara dos Deputados, verbas que seriam destinadas ao pagamento de assessores parlamentares. Segundo a decisão, não há provas para condenar os réus. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal envia à primeira instância denúncia por suposto crime de corrupção contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A decisão foi por maioria de votos. Para a primeira turma, o inquérito deve ser enviado à primeira instância porque o suposto crime de corrupção ativa em que Blairo Maggi é acusado não está ligado ao atual cargo de ministro da Agricultura. Segundo a denúncia, em 2009, como governador de Mato Grosso, Blairo Maggi teria participado de um esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. O inquérito foi enviado ao STF antes de ser definida a atual jurisprudência que determina que os parlamentares só podem responder a um processo no Supremo se as infrações forem cometidas em razão da função durante o mandato. Com isso, a Procuradoria-Geral da República manifestou que, por se tratar de irregularidades da época em que Maggi era governador de Mato Grosso, o inquérito deveria ser enviado à primeira instância. Não há, de fato, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar esse inquérito, tendo em vista que os atos praticados não foram praticados no exercício do mandato que atualmente eles exercem. Foram exercidos em mandato anterior, que não assegura mais a prerrogativa de foro. Mesmo entendimento do relator, ministro Luiz Fux, que votou para o inquérito ser remetido à primeira instância, seguindo a atual jurisprudência do STF. Os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram em tese as condutas. O então governador do Estado é atualmente senador da República e o então deputado estadual é atualmente conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Declinando a competência para conhecer da denúncia a própria primeira instância da Justiça de Mato Grosso, agora na forma da retificação diversa do parecer, promovida em sessão pela eminente procuradora doutora Cláudia. Voto seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio Melo. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. E você vai ver ainda nesta edição que a Justiça Federal limitou o aumento dos planos de saúde individuais. Justiça Federal fixa limite máximo para reajuste de planos de saúde individuais para 2018 e 2019. Vamos falar agora do reajuste dos planos de saúde. A Justiça Federal limitou o aumento a 5,72%. E quem tem mais informações sobre essa notícia que atinge vários consumidores, interessa muito os consumidores, né, Rafael? É o repórter Rafael Oliveira. Boa tarde para você. Interessa sim, viu, Rafaela? Boa tarde para você também, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Nessa decisão, a Justiça Federal atendeu ao pedido do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Assim, ficou definido que 5,72% é o limite máximo para o reajuste dos planos de saúde individuais para 2018 e 2019. O percentual ficou bem abaixo do esperado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A expectativa era em torno de 10% por causa da inflação.
O reajuste deve alterar valores de quase 10 milhões de contratos em todo o Brasil. Lembrando, Rafaela, que a decisão tem caráter provisório. Volto com você. Obrigada pelas informações, Rafael. O presidente da República sancionou nesta quarta-feira a lei que estende o saque das cotas do fundo PIS/PASEP para cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. A medida é válida apenas até o dia 28 de setembro. Cerca de 16 milhões de pessoas com menos de 60 anos de idade, que têm um total de 16 bilhões de reais no fundo, poderão sacar esses valores. Depois dessa data, só poderá sacar quem tiver mais de 60 anos. O Superior Tribunal de Justiça negou um novo pedido de liberdade ao ex-presidente Lula. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o efeito suspensivo ao recurso especial apresentado contra a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa pretendia que Lula pudesse deixar a prisão e participar da campanha eleitoral, pelo menos até o julgamento do mérito pela 5ª turma do STJ. De acordo com o ministro, o recurso especial ainda não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde tramita o processo, o que configuraria antecipação de julgamento. O ex-presidente está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril. Despesas com manutenção de barcos e aviões, eventualmente usados em campanha eleitoral, devem ser declaradas. Essa foi a resposta dos ministros do TSE à consulta feita por um partido político. O plenário da Corte Eleitoral analisou também questão envolvendo financiamento de campanha. Na sessão administrativa, os ministros responderam negativamente a uma consulta sobre financiamento de campanhas. Um deputado federal queria saber se o TSE poderia estabelecer limitações ao autofinanciamento de candidatos. Mas o plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, de que o limite já é estipulado por lei. Esses limites são estabelecidos em lei. Ao meu ver, portanto, descabe a esta justiça especializada o exercício de qualquer poder normativo. O plenário do TSE também respondeu de forma negativa à consulta de um partido político sobre o uso de barcos e aviões em campanha. A legislação prevê que despesas de manutenção de veículo automotor próprio de uso cotidiano do candidato não precisam ser declaradas. O entendimento atual é de que apenas carros se enquadram nessa definição. O partido queria saber se em locais de difícil acesso, embarcações e aeronaves próprias de políticos também poderiam ser consideradas veículos automotores e, consequentemente, ter as despesas com manutenção dispensadas da prestação de contas. Mas o plenário seguiu o voto do relator e manteve a isenção apenas para carros. Eu estou dando a solução de que, eventualmente, nas prestações de contas, possa haver a mitigação de alguma dispensa que nessas localidades exaspere os limites de gasto. Vejo até que esse talvez não seja um problema tão grande assim nas eleições estaduais, né? Porque o limite de gasto para deputado estadual vai R$1 milhão. Mas para as próximas eleições eu acho que talvez houvesse espaço sim para um debate mais verticalizado. Na sessão jurisdicional, os ministros continuaram a analisar 22 processos de Aracaju, capital do Sergipe. No segundo semestre de 2014, o Ministério Público Eleitoral entrou com ações contra quase todos os deputados do estado, alegando que eles teriam usado de forma irregular verbas que seriam aplicadas em serviços de assistência social e cultural. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, é o relator de todos os processos. Ele votou para manter a cassação de 9 parlamentares, além de aplicar multa a outras 9 pessoas que estavam na Assembleia Legislativa na época. Arranjos como esse não se conformam, em hipótese alguma, com o espírito da Constituição Federal de 1988, da Constituição do Estado de Sergipe e da legislação que disciplina o regime das subvenções sociais, que propugam por ampla transparência nos atos governamentais e por efetivo dever dos agentes públicos prestarem contas à sociedade. O presidente do TSE ainda votou para absolver 4 pessoas. Após o voto do ministro Luiz Fux, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pediu vista dos casos envolvendo cassações e multas e o ministro Napoleão Nunes Maia Filho pediu vista dos recursos em que o relator votou pela absolvição. Os livros Ação Coletiva e Democratização do Acesso à Justiça e Manipulação do Mercado de Capitais foram lançados na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal.
As duas obras foram escritas por juízes auxiliares de ministros do STF. Os exemplares são resultados de teses de doutorado dos juízes Marcelo Costenaro Cavalli e Helena Campos Refosco. Eles também atuam como juízes auxiliares, respectivamente, dos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. As 415 páginas do livro Ação Coletiva e Democratização do Acesso à Justiça foram escritas pela juíza Helena Campos, depois de analisar as grandes demandas de conflitos da área bancária, de telecomunicações e também do Ministério Público. A ação coletiva deve ter o melhor desenho institucional possível. Eu tentei contribuir com sugestões de como poderia ser aprimorado esse desenho institucional aqui no Brasil. Manejar bem, aprimorar a ação coletiva é a grande tarefa do nosso tempo. Já o juiz Marcelo Costenaro apresenta um estudo dos crimes contra o mercado de capitais, que são delitos que ficaram mais conhecidos depois de operações contra a corrupção. Cada vez mais a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tem detectado casos de possível manipulação e remetidos ao Ministério Público, e esses casos começam aos poucos ao chegar no Poder Judiciário. Então a minha intenção foi justamente preparar o Poder Judiciário, trazer elementos de discussão para que esses crimes sejam melhores analisados. No discurso de lançamento das obras, o ministro Ricardo Lewandowski, além de parabenizar os autores, ressaltou que os temas tratados são de grande complexidade. É um tema complexo, é um tema novo, e fico muito satisfeito que um operador do direito, alguém que lida com essa matéria, apresente um trabalho onde procura deslindar algumas das questões mais complexas desta questão, que é a manipulação do mercado de capitais. É um tema extremamente moderno e contemporâneo. E você vai ver no próximo bloco, tribunais de justiça começam a preparar a 11ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A violência contra a mulher ainda é muito invisível. As causas de preconceito contra a mulher, todo mundo prefere não ver. Ministros do Superior Tribunal de Justiça afastam a aplicação do princípio da insignificância na apreensão de uma dúzia de camarões. De acordo com o processo, 2 homens foram denunciados por crime ambiental por terem sido pegos em flagrante pescando uma dúzia de camarões com tipo de rede não autorizada e em período no qual a prática é proibida para preservar a reprodução de peixes. Em primeira instância, a denúncia foi rejeitada e foi aplicado o princípio da insignificância. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a decisão, sustentando que não é possível aplicar este princípio em crimes ambientais. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que há jurisprudência do tribunal que aceita a aplicação do princípio em crimes ambientais quando demonstrada baixa ofensividade, mesmo que ocorra em período defeso, quando a pesca é vetada ou controlada. Mas ressaltou que há vários julgados da Corte que afastam essa possibilidade quando há uso de equipamentos proibidos ou quando há o flagrante da apreensão de pescados. Por unanimidade, a 5ª turma afastou a aplicação do princípio da insignificância. Os tribunais de justiça dos estados começam a preparar a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Criada em 2015, a semana é uma parceria do CNJ com os tribunais para julgar processos de violência contra a mulher. A Semana da Justiça pela Paz em Casa acontece 3 vezes por ano. Em março, para marcar o Dia da Mulher, em agosto, em comemoração à promulgação da Lei Maria da Penha, e em novembro, durante a Semana Internacional de Combate à Violência de Gênero. A partir de hoje, a TV Justiça divulga uma série de vídeos sobre a Justiça pela Paz em Casa. O primeiro tem uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Justiça pela Paz em Casa, uma campanha do Conselho Nacional de Justiça em defesa das mulheres e contra a impunidade. De 20 a 24 de agosto, em todo o Brasil, será realizada a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, explica os objetivos da campanha. A casa é o lugar onde você se sente seguro e
a violência praticada ali e assistida, como tantas vezes acontece por crianças, faz com que não se tenha exatamente um mínimo de segurança para você retomar as agruras, os problemas da vida na rua. Então, este programa teve exatamente a ênfase de levar aqui esse tipo de violência precisa ser respondida prontamente. O judiciário como um todo correspondeu à expectativa da senhora ao criar a semana? Eu acho que correspondeu na medida das necessidades do próprio Poder Judiciário, porque a resposta que eu tenho sempre é, por exemplo, para a realização de júris, que é a ênfase nessa 11ª semana, é que nós temos um acúmulo enorme de júris por serem feitos. E o júri não é uma audiência tão simples, porque depende de uma série de dados, de procedimentos prévios que precisam de ser adotados. Então, ainda há muito por fazer, mas dentro daquilo que era o início de providências para criar, por exemplo, varas de violência contra a mulher, varas especializadas, foram criadas muitas varas e no encontro com todos esses juízes, nós verificamos que eles hoje se sentem mais olhados pelos tribunais, o que não era há 4 anos atrás. Então, há uma multiplicação de providências sociais que foram sendo tomadas por aqueles que viram algo que não estavam sob os olhos dele, porque a violência contra a mulher ainda é muito invisível. As causas de preconceito contra a mulher, todo mundo prefere não ver. Justamente por isso, uma iniciativa muito importante, Justiça pela Paz em Casa. Com toda certeza, Rafa. A edição de hoje do Jornal da Justiça já estava até esquecendo, né? O jornal está tão bom, tão bacana. Acabou rápido, né? Acabou rápido, e um tema forte como esse, inclusive. E por isso a nossa edição vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, daqui a pouco, às 2h da tarde, tem sessão no Direto do Plenário, sessão plenária do STF. Até amanhã.